Olá, sou Bruna Bedin, advogada, e quero te falar sobre o direito de uma forma descomplicada. No vídeo de hoje, eu gostaria de destacar quais são os pilares, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E por que eu faço esse destaque? Porque não tem como a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados sem entender, sem analisar os pilares, que nada mais são do que os princípios, a base que dá sustentação para essa nova legislação. Sem esses princípios, nós não temos como fazer um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E por que eu digo isso? Porque a lei trouxe 10 princípios que obrigatoriamente as empresas deverão atendê-los, sob pena de não estarem em conformidade com essa legislação. Então, quais são esses princípios? O primeiro princípio é o princípio da finalidade. Toda coleta de dados deve ter uma finalidade, isto é, a empresa ela deve justificar o porquê ela está coletando esse dado. E a partir do momento que ela justifica o motivo, ela não pode desvirtuá-lo. Esse princípio pode ser resumido em uma pergunta: por qual motivo a empresa está coletando esse dado? Quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, um dos maiores problemas enfrentados hoje no Brasil é justamente esse, porque nós vemos que a grande maioria das empresas coletam dados para uma determinada finalidade, no entanto, utilizam para outra. O segundo princípio é o da necessidade, que traz a ideia de que a empresa somente deve coletar os dados estritamente necessários. Esse princípio traz a ideia da minimização, ou seja, quanto menos dados a empresa coletar, melhor. Uma empresa inteligente não é aquela que coleta 1 milhão de dados, mas sim aquela que coleta somente os dados necessários, porque neste caso, essa empresa estará diminuindo seus riscos e se tornando mais eficiente, porque o tratamento dos dados será mais fácil e mais qualificado. O terceiro princípio é o da transparência, que nos traz a ideia de que a empresa deverá demonstrar de forma clara como é feito o seu processo de tratamento de dados, de modo que o titular daquele dado tenha o total conhecimento de qual dado foi coletado, onde esse dado foi armazenado, se esse dado foi excluído, qual foi a base legal para ser utilizado esse dado. Porque todas essas informações vão dar o direito do titular de dado exercer o seu direito a partir do momento que ele conhece o que está sendo feito com o seu dado. O quarto princípio é o da adequação. Esse princípio funciona como um ponto de convergência entre o princípio da finalidade e o da necessidade. Como assim? Esses três princípios se encontram, ou seja, o meio de coleta do dado pessoal precisa ser adequado para que se atinja a finalidade determinada. Então aqui a empresa deverá sempre buscar o melhor meio, o meio mais adequado de coleta do dado e ainda observar o momento em que esse dado deverá ser coletado. O quinto princípio é o da qualidade de dados, que traz a ideia de que a empresa deve garantir ao titular de dado que o seu dado seja preciso e correto. A empresa sempre deverá buscar meios de manter os dados atualizados. Inclusive, um dos direitos do titular de dado é a retificação, que quando ele verificar que determinado dado armazenado na empresa for incorreto, incompleto ou desatualizado, poderá solicitar essa retificação de dados para que o seu dado esteja armazenado de forma correta. O sexto princípio é o da segurança, que traz a ideia de que a empresa deverá buscar meios adequados e eficazes
para proteger os dados que são tratados, de forma a reduzir incidentes que causem danos aos titulares de dados. O sétimo princípio é o da não discriminação, que estabelece que a empresa não poderá fazer tratamento de dados que levem à discriminação do titular do dado. O oitavo princípio é o da prevenção, que nos traz a ideia de que a empresa deve se prevenir, de buscar meios para evitar incidentes que causem danos aos titulares dos dados. Esse princípio está muito ligado na ideia de cultura de proteção de dados, da necessidade da empresa criar um programa de governança de privacidade e proteção de dados, de forma a minimizar qualquer tipo de evento que cause dano ao titular dos dados. O nono princípio é o do livre acesso, que nos traz a ideia de que a empresa deverá prestar contas de forma fácil e gratuita ao titular de dado, de forma a esclarecer quais dados que foram coletados, para que esses dados foram coletados, qual é a base legal para a coleta desse dado, onde esses dados estão sendo armazenados, se esses dados estão sendo compartilhados. Todas essas informações são necessárias para que o titular tenha o controle dos seus dados. É o que nós chamamos do exercício de autodeterminação informativa. O décimo e último princípio é o da prestação de contas, que estabelece que a empresa deverá demonstrar para o titular de dado, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como para a sociedade, que possui estratégias para amenizar riscos que causem danos aos titulares de dados. E aqui nos traz a ideia de que tudo que a empresa faz deverá ser armazenado, porque a qualquer momento o titular de dados ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamada de ANPD, poderá solicitar a comprovação a essa empresa e ela deverá demonstrar todas as ações que foram tomadas para proteger os titulares de dados. Bom, esses são os 10 princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados exige que a empresa cumpra. Para que a empresa seja considerada em conformidade com essa nova legislação, ela deve obrigatoriamente atender esses 10 princípios. E para que a empresa consiga atender esses 10 pilares, esses 10 princípios que são a base da Lei Geral de Proteção de Dados, eu entendo que deverá haver uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset da própria empresa. Tem que haver uma cultura de proteção de dados entre todos os funcionários. Só assim a empresa conseguirá ficar totalmente adequada. Essa é uma tarefa que definitivamente não é fácil, envolve inúmeros profissionais para conseguirem fazer essa adequação da empresa à legislação. No entanto, é muito importante que as empresas tomem consciência de que a partir do ano que vem, caso não cumpram as determinações impostas pela LGPD, poderão sofrer penalidades. E essas penalidades, em algumas ocasiões, podem ter valores muito elevados. Bom, eu vou finalizando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Até o próximo. Muito obrigada!